Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 25 anos, eu já sou formada na faculdade, eu já tenho uma graduação de cinema e audiovisual, e aos 24, mais ou menos, eu resolvi mudar de carreira e resolvi tentar outra faculdade, que é medicina. E quando eu comecei o meu processo, minha jornada para estudar para medicina, eu percebi que eu já estava muito afastada de conteúdos que eu via há muitos anos e eu não conseguia recapitulá-los. Então, eu procurei uma ajuda especial que fosse mais individualizada, algo que fosse mais personalizado para mim e que pudesse atender as minhas demandas. E aí eu fui procurando na internet professores e encontrei o site do Realize e achei muito interessante a proposta, assim, de ser muito individual, de ser muito personalizado para cada aluno. E resolvi aceitar as aulas, de pegar as aulas, principalmente de exatas, assim, ciências, no caso física, química, biologia e matemática, que é o que eu fazia. E paralelamente às aulas particulares, eu também estava estudando num cursinho, né, preparatório para medicina. E antes de eu começar as aulas, eu já tinha feito um vestibular, já tinha tentado uma prova, mas como fazia muito tempo que eu não vi os conteúdos assim, eu não tive nem um pouco o resultado desejado. E quando eu estava nas aulas do cursinho, eu me sentia sempre um pouco para trás, porque o conteúdo era como se estivesse só relembrando, assim, para mim era como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Quando eu comecei as aulas particulares, que os professores entenderam a minha velocidade e falaram, vamos no seu tempo, vamos com as suas demandas do jeito que você precisa, os meus resultados começaram a mudar, tanto no cursinho, nos simulados, quanto nos próprios vestibulares, assim, eu cheguei bem perto do resultado da aprovação já no final do ano, e no meio desse ano eu consegui a aprovação, né, mas eu senti que as demandas mudaram, assim. Os conteúdos que eu achava que era muito difícil de ser explicados para mim, por exemplo, que eu achava, tipo, não, é muito básico isso, o professor não vai falar. Os professores me falavam com detalhes, assim, com paciência, eu acho que isso é o principal, sabe? Ter essa noção de que cada aluno tem seu tempo, tem a sua velocidade, as suas demandas. Então, eu já senti a mudança bem no início, assim. E eu gosto muito do método que a gente fazia de questões, de pegar questões dos vestibulares que eu fazia, porque as faculdades que eu queria, aqui em Curitiba, né, eu moro em Curitiba, elas não são o foco dos cursinhos, porque o cursinho aqui na minha cidade, ele foca só na federal. E meu intuito era a PUC, ou a Pequeno Príncipe, né, uma das faculdades aqui que são as particulares. E o cursinho não focava nelas, nessas particulares. E nas aulas, né, que a gente fazia aqui no Realize, eu conseguia focar só nessas provas. Então, a gente fazia muita questão dessas provas, então eu me familiarizei com a prova. Quando eu fui chegar para fazer a prova, depois eu já senti que eu já conhecia o que eu estava fazendo ali. Então, não me deu aquele pânico, aquele nervosismo de, "Ai, meu Deus, é tudo muito novo." As provas que eu fiz para medicina, elas tinham perguntas muito específicas, assim. A prova da PUC, que foi o vestibular que eu passei aqui em Curitiba, ela tinha demandas muito focadas para a prova de medicina. A prova de medicina era diferente das outras provas, dos outros vestibulares. Então, nas aulas particulares, a gente focou bastante nas questões, principalmente, por exemplo, em química, a gente focava muito em bioquímica, a gente focava muito nas matérias que caíam bastante na PUC. A gente fez, eu acho que a gente chegou a fazer nas minhas aulas particulares todas as provas passadas do Pequeno Príncipe e da PUC que a gente achou. Eu admiro muito os professores tentando achar as provas para mim, na verdade, porque algumas dessas provas eram muito difíceis de achar e os professores se dedicaram muito para achar essas provas, me mandaram as provas, eu só tive acesso a elas porque esses professores se dedicaram mesmo para achar. Mas no dia a dia a gente revisava bastante as questões. É, Aí, quando tinha uma matéria pontual, que eu tinha alguma dúvida que eu não sabia, eu mandava para o professor já, falava, olha, eu queria ver, revisar esse tipo de questão, esse tipo de matéria, a gente revisava. E aí foi muito importante para o meu resultado. Eu passei em mais de uma faculdade, na verdade. Eu passei na PUC daqui de Curitiba, eu passei na PUC de Minas também. Eu fiquei bem perto da Pequeno Príncipe, que era uma das que eu também queria, mas a que eu mais queria mesmo era a aprovação na PUC do Paraná, em medicina mesmo. E eu consegui ela esse ano. Eu recomendo, assim, de olhos fechados, as aulas do Realize para quem quer um atendimento personalizado, individualizado. Eu acho o preço muito acessível, eu achei o preço muito acessível. Eu achei que os professores eles estão mais preocupados em te conhecer, entender as suas demandas e realizar o seu sonho com você. Eu acho que isso, para quem quer uma jornada e está no cursinho, eu acho que é um diferencial, porque eu acho que ambiente de cursinho,
Ambiente de escola, às vezes pode ser uma coisa muito geral, né? Tem muito aluno dentro de uma sala de aula. Então acaba que você se sente mais um ali na maioria. E as aulas particulares, o diferencial é esse, você se sente especial, assim, porque você tem professores dedicados a procurar conteúdo só para você, personalizar uma aula só para você. Então, para quem procura se deixar ser humanizado nesse processo que não é nem um pouco humanizado, né? Que é essa busca pelo vestibular, acho que é uma ótima opção fazer as aulas particulares.